Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha aí no canal, porque é muito importante para o canal, né, dar uma levantadazinha. Inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de quando eu gravar um vídeo, ou seja, vocês sejam avisados. Abra sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 8, que diz: o castigo está próximo, né? O castigo está próximo. Esse é o capítulo 8 no livro de Oséias. Vamos ler. Põe a trombeta à tua boca, ele virá como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança, a lei de Moisés, e se rebelaram contra a minha lei, que é a lei de Moisés também, né? E a mim clamarão: Deus meu, nós, Israel, te reconhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á, né? Porque está sem a proteção de Deus, né? Com Deus, esse povo israelita e todos eles que estão com os israelitas, Deus os protege, Deus salva das armadilhas do inimigo, né? Deus dá força de eles ganhar as guerras. Deus dá força, poder para todo o povo israelita e as suas tribos. Mas, como eles se bandearam para a legião do mal, a legião de Satanás, e abandonaram a legião de Deus, né? Não estão seguindo mais a lei de a aliança que Deus deu a ele através da lei de Moisés. O que é que está acontecendo, né? Israel rejeitou o bem e o inimigo está a persegui-lo-á, o inimigo, né? Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipe, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Então, o povo israelita, né, a legião do mal está consumindo o povo israelita e todos os outros, né? O povo da legião do mal está consumindo e eles estão fazendo ídolos para si, né? Porque a legião do mal, né, perverteu ele, fizeram com que eles abandonassem Deus, estão seguindo os pastores falsificados dessa época aí, né? Estão indo para os templos falsificados dessa época, né? Abandonaram a casa de Deus, né? Aqui nesse tempo só se chama casa de Deus, mas nos dias de hoje é casa de Deus, igreja de Deus, porque Cristo adquiriu essa igreja com seu próprio sangue, né? E estão sendo destruídos, né? Fizeram ídolos para si, para serem destruídos, né? O teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Pergunta. O teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra eles. Aí ele pergunta: até quando serão eles incapazes da inocência? Porque isso vem de Israel. Um artífice o fez e não é Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria, porque samearam o vento
e cegarão tormenta. Não haverá seara, a erva não dará farinha. Se a der, tragá-la-ão os estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre os gentios como um vaso em que ninguém tem prazer. Os gentios dessa época é os adoradores de ídolos, né? É os que estão dentro dos falsos templos, né? São os que profanaram até o templo de Deus, a casa de Deus. Porque subiram à Síria com um jumento montês, como um jumento montês, por si só. Efraim mercou amores, todavia, ainda que eles merquem entre as nações, marquem, né? Deve ser marque entre as nações, eu os congregarei e serão um pouco afligidos por causa da carga do rei dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar. Então a tribo de Efraim, eles próprios, né, depois de estar ouvindo esses pastores daí da época, né, eles mesmos estão construindo o templo para pecar. Teve altares, né, para pecar. É como nos dias de hoje, né? O povo estão construindo igreja, né? Igreja falsificada para quê? Para pregar a palavra de Deus? Não, para pecarem, ensinar o pecado. Estão ensinando o pecado. E o povo estão acreditando na palavra do homem, não na palavra de Deus, né? Escrevi-lhe as grandezas da minha lei, porém, essas são estimadas como coisas estranhas, né? Então, eles estão achando a lei de Moisés como coisas estranhas, né? São estimadas mais, né? Escrevi as grandezas da minha lei, porém, essas são estimadas como coisas estranhas. E nos dias de hoje, nem se fala, né? Porque os pastores não estão seguindo a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo, para eles, nos dias de hoje, são coisas estranhas. Eles não vão querer pregar a verdade. Por que não vão querer pregar a verdade? Por causa que eles não querem deixar a mina de ouro, né? Eles preferem a mentira para estar extorquindo os seus membros de que a verdade, porque na verdade não tem essa coisa de estar extorquindo o povo, né? Não tem, né? Então eles não querem aceitar, eles querem dízimo, querem campanha, congresso, né? Propósito disso, propósito daquilo. O povo, como é um povo materialista, né? O povo é materialista nos dias de hoje, muito materialista, né? Então vai atrás desses falsos pastores e ficam na legião do mal, na legião de Satanás, sendo enganados, né? Então a lei de Moisés para esse povo agora, né, está sendo coisa estranha, é estimado como coisa estranha. O povo israelita, o povo de Judá, Efraim, os outros, estão achando que a lei de Moisés é coisa estranha. O que está certo é que esses pastores daí, desse tempo, é o que está pregando, nos ídolos, né? Acredite nos ídolos, isso sim. Faça seus sacrifícios, oferenda, mate seus filhos pelos seus deuses. Né? Quanto aos sacrifícios, né? Ele falou da lei, agora vai falar a respeito dos sacrifícios dentro da lei, né? Dentro dos mandamentos da lei de Moisés. Quanto aos sacrifícios das minhas ofertas, né? Sacrificam carne. O que é sacrificar carne? Seus filhos, né?
seus filhos para queimar para o ídolo, e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e punirá os seus pecados. Eles voltarão para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou templos. Estão edificando um templo nesse tempo aí, muito. Tem muitos pastores, né? Isaías falou lá em 56 anos. E esses cães são gulosos nesse tempo já aí, desses templos aí que eles estão edificando, né? Edificam templo, né? Esses pastores são gulosos, nada compreendem. Todos eles são para a sua própria ganância. E nos dias de hoje, hein? Quanto não está, hein? Milhões de igrejas aí falsificadas, milhões de pastores, pastora, bispo, sacerdote, apóstolo, tudo falsificado para enganar o povo. E o povo ainda se ilude. Por quê? Porque não lê a Bíblia. Porque não lê a Bíblia. Se o povo abrir o Velho Testamento, não precisa nem o Novo. Se o povo abrir o Velho Testamento, né, esses livros aqui do Velho Testamento, né, essa é repreensão para todo esse povo. Se ele ler isso aqui, no instante eles vão discernir o que é para os dias de hoje, rapidinho. Rapidinho dá para discernir e de abandonar esses falsos pastores que tem por aí. Tranquilo. Né? Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou templos, né? E Judá multiplicou cidades fortificadas, mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades que consumirá os seus palácios. Porque nesse tempo, né, Deus está na frente de todos eles, mas é a lei, né? Olho por olho, dente por dente. Nesse tempo aí, nos dias de hoje, Deus não faz isso, né? Deus não destrói, não manda fogo, não queima, não manda peste, não manda fome, não. E nos dias de hoje já está tendo até umas coisinhas dessas que é para ver se o povo se toca que Deus existe, né? Mas muitos fazem até chacota, né? Quando surge uma pandemia dessa, né, o povo nem estão aí para Deus, né? Vai atrás dos tempos falsificados, fazer proposta, essas coisas, e o pastor toma ali enganar, né? É isso que acontece. Capítulo 9 de Oséias, vamos ver o que é. Capítulo 9. O pecado de Israel e sua consequência. Olha só. O povo israelita, muito pecador, muito transgressor. Né? Oséias, capítulo 9. Né? O pecado de Israel e a sua consequência. Não te alegres, ó Israel. Não exulte como os povos. Porque ao prostituir-te, né, abandonaste o teu Deus, amaste a paga de meretriz sobre todas as eiras do trigo. A eira e o lagar não os manterão, e o mosto lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Síria comerão comida imunda. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem lhe agradarão as suas ofertas. Os seus sacrifícios lhe serão como pão de pranteadores. Todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será somente para si mesmo, não entrará na casa do Senhor. Que farei vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Perguntando, né? Oséias, que farei nos dias da solenidade e no dia da festa do Senhor? O que é que eles vão fazer? Porque eis que eles se foram por causa
da destruição, mas o Egito os recolherá, né? Mêfis os sepultará, o desejável da sua prata, as urtigas o possuirão por herança, espinhos crescerão nas suas tendas. Tudo isso acontece por quê? Porque são transgredindo Deus, transgredindo aquilo que Deus deu a ele, que Deus faz por ele. Chegarão os dias da punição, chegarão os dias da retribuição. Israel saberá, o profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade, também haverá grande ódio. Efraim era o vigia com o meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos, e ódio na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles, né? Acharei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio, mas eles foram para Baal Peor e se consagraram a essa vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram, né? Quanto a Efraim, a sua glória como ave voará, não haverá nascimento, não haverá gestação nem concepção. Ainda que venha a criar seus filhos, contudo, os privarei deles para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles eu me apartar. Porque se Deus se apartar, o que é que vai acontecer? Vão sofrer, né? E muitos vão se perder. Ai deles, né? Efraim, assim como vi a Tiro, está plantando num lugar aprazível, mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, mais que darás. Dá-lhes uma madre que aborte e seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gilgal. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os odiei por causa da maldade das suas obras. Lançá-los-ei para fora de minha casa, não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz, não darão fruto, sim, ainda que gerem, matarei os frutos desejáveis do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não ouviram, e errantes andarão entre as nações. Oséias está falando tudo isso para o povo de Efraim, para todos aí, por causa da sua transgressão, né? Capítulo 10 de Oséias. Israel é uma vide estéril que dá fruto. Para si mesmo é a continuação, né? Para si mesmo, né? É a continuação. Israel é uma vide estéril que dá fruto para si mesmo,
conforme a abundância do seu fruto. Multiplicou também os altares, conforme a bondade da sua terra. Assim fizeram boas as estátuas. O que é que a legião do mal está fazendo com esse povo? O seu coração está dividido, por isso serão culpados. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá as suas estátuas. No dia de hoje também, viu? Você aí, das estátuas, das igrejas de santo falsificado, né? Cada uma rua tem uma igreja de um santo falsificado, né? Chama de igreja, né? Esses templos dos ídolos aí de hoje. Deus vai fazer isso também, viu? Tanto com os templos como com vocês. Se vocês não se arrepender e não vir para a legião de Deus, abandonar a legião do mal, a legião de Satanás. Certamente agora dirão: não temos rei, porque não tememos ao Senhor. E o rei que faria por nós falaram palavras, jurando falsamente, fazendo uma aliança por isso florescerá o juízo como erva peçonhenta no sulco dos campos, né? Os juízes da época aí estão fazendo aliança não com Deus, mas com a legião do mal, com Satanás, que é para adorar os ídolos, né? Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Aven, porque o seu povo se lamentará por causa dele. Estão adorando a um bezerro, em vez de adorar a Deus. Como também os seus sacerdotes idólatras, que nele se regozijavam por causa da sua glória, que se apartou dela. Também será levada para a Síria como um presente ao rei Jerebe. Efraim ficará confuso e Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. O rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face da água. E os altos de Even, né? Os altos quer dizer os templos, onde eles colocam as estátuas, os ídolos, né? E os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e cardo crescerão sobre os seus altares e dirão aos montes: cobri-nos, e aos outeiros: cai sobre nós. Desde os dias de Gibeá pecaste, ó Israel. Ali permaneceram a peleja em Gibeá contra os filhos da perversidade. Não os alcançará, e os castigarei na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra ele os povos, quando eu atar pela sua dupla transgressão. Porque Efraim é uma bezerra domada, que gosta de trilhar, e eu poupava a formosura do seu pescoço. Mas farei cavalgar Efraim, Judá lavrará Jacó, lhe fará os torrões. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor. É conselho, né? Até que venha e chova a justiça sobre vós. Deus está apelando para que esse povo abandone as transgressões, né? Então não querem saber. Deus está apelando para esse povo não estão mais com Deus. E Deus está apelando para que eles voltem para Deus, porque a legião do mal tragou todo esse povo. Deus está perdendo para a legião do mal aí, né? E Deus está quase que implorando para esse povo voltar para Deus, abandonar
as suas transgressões, suas iniquidades, seus ídolos, seus templos, seus pastores, que está pregando mentira para eles, né? Lavraste a impiedade, cegaste a iniquidade, cometeste o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus poderosos. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet Arbel no dia da guerra. A mãe ali foi despedaçada com os filhos, né, quando teve essa guerra. Assim vos falai, Betel, por causa da vossa grande malícia. De madrugada o rei de Israel será totalmente destruído. Capítulo 11 de Oséias. A gratidão de Israel, ameaças e promessas. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas como o chamava, assim iam da sua face. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomando-os pelos seus braços, mas não entenderam que eu os curava, né? Estava curando dessa coisa dos ídolos, né? Que eles adoravam, dessa legião do mal, né? Deus estava curando eles disso. Atrai-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para ele como os que tiraram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusam converter-se. E cairá a espada sobre suas cidades, e consumirá os seus ramos, e os devorará por causa dos seus próprios conselhos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, ainda que chama ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adimá? Te poria como Zaboim? Está comovido em mim o meu coração. As minhas compaixões a uma se acendem. Não escutarei o furor da minha ira. Não voltarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem. O santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Andarão após o Senhor, ele rugirá como um leão, rugindo, pois ele, os filhos do ocidente tremerão, tremendo virão como um passarinho, os do Egito, e como uma pomba os da terra da Assíria, e os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus, e com os santos está fiel. Né? Capítulo 12 de Oséias. A controvérsia do Senhor com Judá e com Israel. Eu não sei
Deus ter controvérsia é impossível, né? Mas está escrito dessa forma aqui, né? A controvérsia, isso é uma palavra que colocaram aqui, é diferente, mas vou ler assim mesmo. A controvérsia do Senhor, Deus não tem controvérsia do Senhor com Judá e com Israel. Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Todo dia multiplica a mentira e a destruição. E fazem aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e na sua força lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. E Betel o achou, e em Betel o achou, e ali falou conosco. Sim, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a benevolência e o juízo, e em teu Deus espera sempre, né? É um mercador, tem nas mãos uma balança enganosa, ama a opressão, né? E diz Efraim: contudo me tenho enriquecido e tenho adquirido para mim grandes bens. Em todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado. Mas eu, o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, eu ainda te habitar em tendas, como nos dias da festa solene. Falei aos profetas e multipliquei a visão, e pelo ministério dos profetas propus símiles, né? Não é Gileade iniquidade? Pergunta, né? Não é Gileade iniquidade? Perguntando, né? Pura vaidade são eles. Em Gilgal sacrificaram bois. Os seus altares são como montões de pedra no sulco dos campos. Jacó fugiu para o campo da Síria, e em Israel serviu por uma mulher, né? Jacó fugiu para o campo da Síria, e Israel serviu por uma mulher, e por uma mulher guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir Israel do Egito, e por um profeta ele foi guardado. O profeta é Moisés, né? Efraim muito enganosamente provocou a sua ira, portanto deixará ficar sobre ele o seu sangue, e o seu Senhor o recompensará pelo seu opróbrio, né? Capítulo 13 de Oséias: o pecado de Israel e o seu castigo, né? Quando Efraim falava, né, essa narrativa de Oséias, né, através da palavra de Deus para esse povo israelita e as tribos, né, que estão desviadas de Deus, é a batalha do bem querendo vencer a batalha do mal. Deus, né, a batalha. Deus, a legião do bem, e a legião do mal que tragou seu povo, e Deus está tentando reconquistá-lo. Deus está tentando resgatá-los da legião do mal, né? O pecado de Israel e o seu castigo. Quando Efraim falava, tremia-se. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado em Baal e morreu, né?
E agora multiplicaram pecados e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todos obra de artífice, dos quais dizem os homens que sacrificam, beijem os bezerros. Por isso serão como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, como folheiro que a tempestade lança da eira, e como a fumaça da chaminé. Todavia eu, o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto, não reconhecerá outro Deus, né? Isso foi que Deus, quando assim que tirou lá do Egito, que atravessaram o Mar Vermelho, né? Que Moisés subiu no monte, e assim que atravessaram, né? Deus cuidou logo de dar a lei para esse povo cumprir, né? Todos os mandamentos da lei de Moisés foi dado para esse povo, mas foi portanto não reconhecerás outro Deus, isso foi dito lá na lei de Moisés, além de mim, porque não há Salvador senão eu, né? Mandando Oséias dizer para esse povo, né? Tá relembrando aqui, né? Deus está falando para Oséias falar para esse povo, para relembrar o que foi feito, né, através da lei de Moisés. Todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu, né? Eu te conheci no deserto, na terra muito seca, né? Deus está mandando Oséias dizer para esse povo. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto, estando farto, ensoberbeceu-se, né? Depois que chegaram no seu lugar, Deus deu terra boa, lá mandava leite e mel, como foi dito, né? Tinha bom pasto, tudo de bom lá. Mas o seu coração, por isso, se esqueceram de mim, depois de estar tudo bem, tudo farto, né? Porque às vezes acontece muito, eu vou fazer um pequenino relato que acontece nos dias de hoje a respeito de soberba, né? Isso é uma soberba. Tem gente nos dias de hoje tá mal, tá vivendo assim um pouco angustiado, um pouco assim sem comida, né? Meio, dessa forma assim, um pouco mal. Mas quando ele arranja um emprego bom, né, que está ganhando bem, aqueles amigos que ajudavam ele ali, passa por ele e nem sequer dá um bom dia. Acontece muito isso com o povo no tempo de hoje. Se torna soberbo só porque conseguiu, quando estava no sofrimento, era ai meu Deus, Deus me ajude. Os amigos iam lá, davam ajuda, tudinho, ajudava ele, né? Em alguma coisa, e era aquela alegria, né? Porque ele estava em necessidade. Mas quando ele passa a se fartar, né? Quando ele passa a se fartar, a tá ganhando bem, tá comendo bem, se vestindo bem, farrando, né? Passa por você, nem sequer olha. Tem muito desses nos dias de hoje, né? Muito. Se ensoberbece, né? Fica avarento. Isso aqui, ó. Depois eles de se fartar, né? Em proporção, né? Porque quando eles chegaram lá em Canaã, na terra prometida, que se estabeleceram, de tudo eles tinham lá. De tudo eles tinham. Né? Eles foram ficando, as coisas foi piorando para eles, porque eles deixaram de seguir Deus. Né? Aí Deus mandou coisa ruim para eles, né? Para ver se eles se ligavam. É como no dia de hoje também. Não pense que você, às vezes, está passando por uma dificuldade. Rebobine o seu filme da sua vida. Né? Rebobine o filme, recapitule, dê dar uma olhadinha para poder você se consertar, porque acontece
muito nos dias de hoje. Às vezes a pessoa está passando por uma aprovação, o próprio Deus dando a você essa aprovação para ver se você se conserta. Porque às vezes você se ensoberbece, vem o castigo de Deus para você e você nem se liga. Rebobine o filme. Rebobine, dê uma repaginada. Para ver se você se liga que Deus existe. Porque muitas vezes você está no pior, né? Você está passando mal, às vezes está doente, às vezes não tem nem o que comer, não tem nem o que vestir, o que calçar, e você está lá, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Seus amigos, como eu estava falando, seus amigos vêm, lhe ajudam, mas quando Deus abre a porta para você, aí lhe dá um bom emprego, você está ganhando bem, nem agradecer a Deus você agradece, né? Obrigado, meu Deus, por esse emprego, mas não. Você se ensoberbece, trata as suas pessoas amigas que estavam ali ajudando, passa, não dá um bom dia, nem sequer olha pela pessoa. Aí depois você cai no castigo novamente. Aí você volta o filme para ver o que é que você estava fazendo, né? Aí você vai saber que Deus existe. Porque Deus dá a oportunidade a todos, tanto ao bom quanto ao mal. Deus não ama o mal, não resta dúvida. Não, Deus não ama o mal, né? Mas Deus faz com que aquele mal prospere, né? Tenha saúde, se cure, para ver se ele se liga que Deus existe, para ver se ele agradece a Deus, né? Daquele sofrimento que estava, mas muitos não fazem isso, né? Depois que se recupera, quer pisar nos outros, quer ser egoísta, aí depois vem o castigo novamente, né? Porque Deus dá, Deus tira, como está escrito, Deus fere, Deus sara, né? Então aí você de repente pega um emprego, a firma diz que não está precisando mais, aí você cai na lamentação, mas você não agradeceu a Deus, você passava pelo seu vizinho que lhe ajudava, trouxia a cara, não dava nem sequer um bom dia, e aí? Né? Essas coisas. Eu estou falando isso no dia de hoje, porque aqui também acontecia essas coisas. Está aqui, né? Depois de farto, estando farto, se ensoberbeceu-se o seu coração, por isso se esqueceram de Deus, hein? Da mesma forma é o povo no dia de hoje, né? Tem gente que, agora eu tô rico, meu Deus, agora é o dinheiro. Eu tenho mansão, tenho carro, tenho iate, tenho muito dinheiro no banco. Aí quando cai doente, é a primeira coisa que fala, ai meu Deus, você nem se lembra de Deus para agradecer o que Deus está lhe dando. Aí começa a doença, vem, você vai perder tudo, porque aqui na terra não somos donos de nada. Nós apenas, quando Deus dá a nós administramos, né? Porque tudo aqui vai ser queimado no dia, né? Você pode ter, se algum desse ricão, desses trilionários chegar o dia, no último dia, tiver a oportunidade, que deve ter no último dia, deve acontecer isso para um desses, né? Quando chegar o último dia, que um soberba desse, né, tá lá cheio da sua riqueza e nada de Deus, né? O que é que vai acontecer? Ele vai ver primeiramente ele ficar queimando no lago de fogo eternamente, e suas coisas também. Primeiro que vai se derreter tudinho, casa, carro bom, os seus ouros que está guardado nos seus bancos, tudinho vai se derreter, porque está escrito, tudo se desfarão, se queimarão. Depois de queimado vai tornar o quê? Um lago de fogo, né? E aqueles que não estão em Deus vai queimar ali, ficar ali também. Sua alma, seu espírito não vai subir. Por quê? Porque Deus não quer. Como é que uma alma podre, um espírito podre vai ser recebido por Deus? Não tem como, né? Não tem. Não tem. Então vai ficar dentro do lago de fogo e ele vai ver, eita, meu carro, minha limousine, minha Ferrari pegou fogo, queimou, derreteu. Minha lancha, meu iate também derreteu. Até o do meu ouro que estava no banco derreteu todinho. E eu também.
Estou aqui derretido, né? Tudo isso, né? Então, depois deles, né, tá aqui, depois eles se fartaram, né, em proporção, né, muitíssimo. O povo israelita, quando vieram lá do Egito, que chegaram na sua terra prometida, que cada um se assentou nos seus termos, nas suas terras, né, Deus deu de tudo para eles, porque lá mandava leite e mel, né, tinha gado, bastante comida para o gado, para as aves, para as plantações, água, tudo. Era um paraíso. Mas aí o que foi que aconteceu com ele? Estando farto, né? Ensoberbeceu-se o seu coração, por isso se esqueceram de Deus. Depois dele estar. O que acontece muito nos dias de hoje, né? Não? Acontece. Se embobeceram, se ensoberbeceram e abandonaram Deus, né? Abandonaram os mandamentos, etc, e etc. Serei, pois, para ele como leão, como leopardo, espiarei no seu caminho, como uma ursa roubada dos seus filhos. Os encontrarei, ele vai se encontrar, e lhes romperei as teias do seu coração. E como leão ali, os devorarei, as feras do campo os despedaçarão. Tudo isso acontecerá para o iníquo, para o povo que está abandonando Deus. Deus fala muito nessa em fera, em leão, despedaçando. Isso aí é um termo ilustrativo, né? Através do tradutor da Bíblia, né? É um termo ilustrativo como para vamos dizer assim, para que as pessoas entendam o castigo que eles vão receber, né? Como vai ser devorada, como diz assim. Ali os devorarei, as feras do campo os despedaçarão, né? Não é que seja fera do campo, é as suas iniquidades, as suas avarezas, os seus maus caminhos, né? O que é que vai acontecer? Eles perdem salvação. É isso que acontece. É ilustrativo essas coisas. Não é que Deus vai pegar todo mundo e jogar lá no campo para os animais comer eles. Não é dessa forma, né? Mas é que eles vão se perder, né? Porque estão abandonando Deus. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste, né? Para a tua perda. Ó, vão estar perdidos. Ó Israel. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, a saber, contra o teu ajudador, né? Onde está agora o teu rei, para que te guardem todas as tuas cidades e os teus juízes, né? Dos quais disseste, dai-me rei e príncipe, né? Porque teve juíze para esse povo, né? Por isso que tem o livro de Juízes 1, Juízes 2. Era o juíze que admoestava esse povo israelita e todos os outros. Aí quando morria o juiz, o que é que eles faziam? Para os ídolos, né? Deitei um rei na minha ira e tirei no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada ao seu pecado, está armazenado. Dores de mulher de parto lhe sobrevirão. Ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. Eu os remi da mão do inferno e os resgatei da morte, né? Onde estão, né? Resgatei da mão. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua perdição? O arrependimento está escolhido de meus olhos, está escondido de meus olhos. O arrependimento está escondido de meus olhos. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, o vento do Senhor subindo do deserto, e cercar-se-á a sua nascente, e cercar-se-á a sua fonte,
ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados, e suas grávidas serão fendidas pelo meio. Capítulo 14 de Oséias, exortação ao arrependimento e promessa de perdão. Aí Oséias agora, né, vai falar ainda, continua a falar para esse povo israelita, para todos o povo israelita e todos os outros que com eles estão transgredindo Deus, né? Converte, está dizendo, né? Converte, ó Israel, ao Senhor. Oséias está falando para o povo através de Deus, que Deus falou com Oséias. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco palavra e convertei-vos a ele. Tira a iniquidade, mandando ele suplicar a Deus, né? Mandando o povo suplicar. Dizer a Deus, tira toda a iniquidade e aceita o que é bom, e oferecemos como novilho os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montado em cavalos, e a obra das nossas mãos já não diremos mais. Tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcança misericórdia. Eu sararei a sua infidelidade, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como o orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão os seus galhos e a sua glória serão como da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Voltarão os que habitam debaixo da sua sombra, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: quem mais tenho eu com os ídolos, né? Aí o arrependimento, né? Quem mais tenho eu com os ídolos? Eu tenho ouvido e cuidarei dele. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Pergunta. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Outra pergunta. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão nele, mas os transgressores neles cairão. Esse é o último capítulo de Oséias, né? Com essa lição, né? Com essa lição, né? Dizendo que quem é sábio para entender estas coisas, né? Quem é prudente para que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão nele, mas os transgressores neles cairão. Então, se esse povo israelita e todos os outros, né, voltarem a andar nos caminhos do Senhor, seguir a lei de Moisés, como Deus deu a ele, então eles vão andar como justos, né? Vão andar no caminho do Senhor, são retos e justos. Mas se eles continuarem transgressores, né,
ímpio, do jeito que eles andam, né? Matando inocentes, julgando indevidamente, se prostituindo, etc, etc, que é que vão se perder. Tanto esse povo israelita, junto com, como nós nos dias de hoje, se ficamos fazendo coisas erradas dentro da legião do mal, dentro da legião de Satanás, também vamos perecer perante Deus. Mas se nós andamos no caminho da justiça, né? No caminho dos retos, dos justos, fazendo o que é bom, ajudando o seu próximo de coração, né? Dando de comer, dando de beber quando possível, perdoando o seu inimigo, né? Então você vai ser reconhecido por Deus e terá vida eterna. Agradeço a todos pela atenção de ter assistido esse vídeo. Que Deus abençoe a todos, né? Muita paz, saúde, felicidade, prosperidades, né? Terminando aqui o livro de Oséias, né? E que vocês possam, né, conseguir estar seguindo, né, Deus, né, fielmente dentro da legião de Deus, né, na igreja de Deus, a única e verdadeira que Deus, Cristo, adquiriu com seu próprio sangue, porque os pastores não ensinam isso para vocês. Os pastores não lêem esse versículo de Atos 20, 28, não lê 2 Coríntios 1:1, não lê 1 Coríntios 1:2 para vocês, e etc, porque tem vários versículos mostrando a verdadeira igreja que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, né? É que Deus abençoe a todos, já falei isso, deixa aí um joinha, é muito importante para que vocês deixem o joinha aí no canal, que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações de quando for gravado um novo vídeo, né? Voltarei com o próximo vídeo no livro de Joel, né? No livro de Joel, né? Capítulo 1. Livro de Joel, capítulo 1. A terrível carestia causada pela locusta e pela seca, né? Esse é o próximo vídeo em Joel. E tenho dito,